Não, né? Eu tenho conflito de interesse? Óbvio que tenho, né? Todo mundo tem. Sou um apaixonado pela filosofia. Estou ligado à saúde baseada em evidência da Unifesp. Também estou em alguns movimentos que são muito importantes, muito ligados às escolhas baseadas nas melhores evidências. A Oxford Brasil IBM Alliance, que já foi citada pela professora, pelo Rafael, por todo mundo. E também o movimento Slow Medicine, que é um dos que mais faz reflexões sobre o que eu vou trazer hoje junto com o Choosing Wisely, né? Então, vamos começar direto ao ponto. O que é overdiagnosis? Pessoal, toda vez que eu vou falar sobre isso, você acaba dando uma revisada, vai estudar, né? E o que eu tenho percebido? Que as pessoas estão usando esse nome ainda de forma equivocada, tá? Essa é uma coisa também que a gente vai debater daqui a pouco, a minha aula vai ser relativamente curta, vocês estão vendo que eu falo rápido. Overdiagnosis é excesso de diagnósticos? Não, não é. Ah, calma. Overdiagnosis é erro de diagnóstico? Não, não é. E overdiagnosis é falso positivo? Não, não é. É mais contraintuitivo do que isso, pessoal. Overdiagnosis é um diagnóstico correto. Entretanto, na história natural daquela doença, ele não vai levar esse paciente a sintoma e, invariavelmente, não vai levar esse paciente à morte. Então, ele não vai provocar desfechos duros e, muitas vezes, não vai trazer nem sintomas a esse paciente. Mas por que, então, que é tão importante isso? Porque ele acontece praticamente em todos os rastreamentos que vocês ficam aprendendo por aí. E acontecem em algumas situações que eu vou trazer hoje de amplificação, né? Aumento de sensibilidade de alguns diagnósticos. Vamos parar para pensar um pouquinho? O Gilbert Welch, que fez esse quadro, que para mim é genial, né? Já traduziram, então eu trouxe traduzido bonitinho para vocês. Ele usa o exemplo do overdiagnosis por câncer, porque é um pouco mais palatável de entender e os exemplos são mais caricaturais. Perceba uma coisa, alguns cânceres, alguns tumores têm um comportamento muito parecido com esse pássaro. É muito rápido, pessoal. Só que a linha da história natural da doença, você tem um corte aqui do rastreamento, essa linha tracejada aqui, ó, é onde o paciente começa a apresentar sintomas por causa daquele tumor, né? Essa outra linha de cima aqui, percebam, é quando vai levar esse paciente à morte, a um desfecho duro. Percebam vocês que alguns cânceres têm comportamento tão rápidos como o pássaro, que adiantaria você descobrir esse câncer aqui? Provavelmente não. Ele ia evoluir de qualquer maneira, observe, e ia apresentar desfechos. Se você também vai nessa via aqui, do muito lento e o sem crescimento, a tartaruga, o estereótipo, percebam, pessoal, que a evolução é tão lenta e é tão gradual que ele não atinge aqui a linha dos sintomas. Aqui está o overdiagnosis. Encontrar as doenças que têm uma história natural, pré-clínica, que permitam que você faça uma intervenção aqui, de modo a diminuir desfecho, não é simples. E aqui entra a importância da liga de vocês. Porque existe uma visão caricatural da saúde baseada em evidências, que eu tenho certeza que a professora Raquel, o Rafa, a Caru, os professores todos já falaram com vocês que saúde baseada em evidências não é ensaio clínico e revisão sistemática, né? É reflexão sobre tudo. Inclusive, a colega trouxe o exemplo das perguntas do dia a dia. Isso funciona? Essa intervenção é melhor ou não? A gente precisa, e eu sei que vocês fazem isso na Liga, mas agora eu estou falando da gente na prática, né? Como médico, como aluno no dia a dia. A gente está fazendo as perguntas corretas das solicitações de exames, de rastreio, sobretudo, porque, pessoal, essas pessoas são assintomáticas. Eu brinco que elas estão palitando o dente na rua, você chama. Ó, vem cá fazer um check-up aqui, um exame aqui. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Eu vou mostrar alguns dados que são um pouco assustadores. Toda vez que eu dou essa aula na faculdade, né, eu dou aula no Einstein também na graduação, o povo fica, mas o que é isso? Isso não existe, você está ficando doido. Mas olha aqui, eu quero que vocês prestem atenção nas referências e depois leiam, tá? Pessoal, olha o comportamento. Isso aqui é um dado, ó, de 75 a 2005. Casos novos de câncer de tireoide. É ascendente, pessoal. Olha a mortalidade. Modificou? O que vocês acham que está acontecendo nesse espaço aqui, temporal? Ó, muitos overdiagnoses. Achados que são, por definição, câncer, por exemplo, papilífero, e que jamais levariam esse paciente a um desfecho duro. Ou, às vezes, nem a sintoma, na maioria das vezes, dá sintoma nenhum. Esse paciente ia morrer de infarto, ia morrer de atropelamento,
mas não iria morrer desse câncer. Regis, todos os cânceres são assim? Não. Vocês sabem que não. Vocês já estudaram os cânceres de tireoide, há outros, papilífero, anaplásico, alguns muito graves, mas de comportamento o quê? Muito parecido com aquele pássaro, pessoal. Descobriu, evolui mal. E poucos são os cânceres daqui da tireoide que conseguem ter aquele comportamento do urso, com um tempo pré-clínico adequado para que você possa intervir. Esse é um ponto que a gente precisa começar a refletir. O outro ponto é, quem mais solicita ultrassom de tireoide sem indicação precisa? Não vou responder, vou deixar vocês pesquisarem depois. Por que se pede ultrassom de tireoide em consulta de rotina em paciente assintomático? Eu quero ouvir vocês depois. Onde está a consolidação dessa evidência? O que nós estamos procurando num paciente assintomático? Nós estamos procurando essas coisas indolentes, que vão ter comportamento, pessoal, que aqui, vamos supor que seja a linha de sintoma, jamais vai atingir esse paciente. Só que uma vez, pessoal, eu descobri, não tem como voltar. Eu achei aqui esse achado indolente, começa a cascata de intervenções. Por isso que muita gente confunde overdiagnosis com erro diagnóstico. Erro diagnóstico é erro diagnóstico. Por exemplo, você está lá, deu um diagnóstico de feocromocitoma, e chega um colega e faz o diagnóstico correto, era uma hipertensão essencial. Você errou, ok? Não tem discussão aí. O falso positivo seria o quê? Eu fiz um rastreio com ultrassom, falei, isso aqui é um câncer. Você fez a biópsia, não era câncer. Isso aí é um falso positivo. O ultrassom deu positivo, a biópsia deu negativo. Aqui é mais profundo, é mais contraintuitivo. Eu achei algo que a patologia, né? Não vamos pôr a culpa neles, não. Mas vamos puxar um pouquinho aqui. Eles estão definindo isso aqui como câncer. Ok? Ok? Mas a evolução dessa alteração leva o paciente a desfechos ao longo do tempo. Desse paciente vai morrer do quê? Ele vai ter sintomas dessa alteração? Então já está havendo um movimento, até nos cânceres de tireoide mesmo, de trocar alguns nomes desses cânceres papilíferos, alguns subtipos deles. Por quê? Porque nós estamos entendendo a história natural da doença. Se você está me acompanhando, saúde baseada em evidências, pessoal, não é ensaio clínico e revisão sistemática. Precisamos de desenhos adequados para os estudos de acurácia, de acompanhamento, de prognóstico, de avaliação de história natural da doença. Então eu fico com medo, às vezes, aqui também é uma provocação para o nosso debate daqui a pouco, quando as pessoas começam com uma visão caricatural de que a fisiologia morreu, que a ciência básica morreu. Cara, ninguém morreu. Elas se controalimentam. Você levanta hipóteses, refuta com os estudos, ou prova conceito, mas se isso aqui não foi bem explicado, e o ensaio clínico, ou alguma intervenção, achou um mecanismo, ou propõe um mecanismo, a ciência básica vai correr atrás, porque a construção desse conhecimento se retroalimenta. Percebam? Então a gente precisa conhecer a história natural da doença, a gente precisa procurar conhecer quais cânceres irão progredir de tal forma e irão progredir de X forma Y. Por quê? É isso que vai definir um rastreamento adequado ou uma solicitação de exame adequado. Vamos para outro exame pesado, câncer de próstata. Por que ele é mais pesado? Porque você não tem uma cor aí para o câncer de tireoide, mas aqui nós temos todo ano o Novembro Azul. Tema difícil de ser debatido, ok? Difícil, porque muitos colegas, especialistas focais, nos criticam. Lá os médicos de família falando bobagem, eles não conhecem os cânceres de próstata. E alguns outros colegas também, da atenção primária, com uma visão um pouco caricatural. O que acontece com o câncer de próstata? Pessoal, em média, e eu não vou falar das curvas de novo, porque vocês já perceberam o que está acontecendo, em média, você rastreia 1.000 a 2.000 homens, tá? Por volta de 10 anos, para reduzir uma morte. Em média, de 25 a 30 homens vão ter incontinência urinária e impotência sexual. Então, não adianta bater no mensageiro. Nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo. A Força-Tarefa Americana está lá naquele nível C. Era D até ontem. Não fazer de jeito nenhum, porque faz mais mal do que bem. Por que mudou para C? Não sei, vou deixar para o debate. No Brasil, não faz parte do nosso rastreamento da atenção primária. Para piorar, no Brasil, nós temos uma questão, pessoal, que também vale o debate, que eu preciso que vocês, se não conhecem, depois leiam com atenção, o que se chama de rastreamento oportunístico e o que se chama de rastreamento populacional. No Brasil, pessoal, é quase 100% oportunístico. Do que eu estou falando? O paciente a professora Raquel está passando na rua, eu falo assim, ô, professora, vem cá, dá um pulinho aqui.
Quantos anos você tem? 21, 26. Então vem cá fazer um câncer, um rastreio, um Papa Nicolau, um rastreio do câncer do colo uterino. Não pode ser assim, pessoal. Quando você faz oportunístico, o benefício líquido individual do paciente é muito baixo. Ou você organiza isso de forma populacional correta, ofertando a esses pacientes estratificados, que vão sendo acompanhados, todas as fases corretas, do rastreio ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento, ou você não está fazendo nada, você está até piorando, às vezes, com essas coisas oportunísticas. Um outro ponto caricatural do câncer de próstata, que no debate fica muito, muito frágil, muito superficial, é quando o colega fala assim, mas espera aí, como é que você está falando que o PSA não funciona? Se lá no meu ambulatório de urologia eu dou esse diagnóstico. Meu amigo, agora eu vou falar aqui com vocês. Que homem que acorda de manhã, e o mundo é machista, tá? Já tô assumindo. Então, que homem que acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou no urologista. Vou no urologista porque eu preciso fazer um check-up. Existe esse homem? Até existe, pessoal. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Se ele apareceu no ambulatório de urologia espontaneamente, algum sintoma esse cidadão tem. Algum medo, alguma angústia, algum sintoma ele tem. Concorda comigo? O que eu estou querendo dizer? A probabilidade pré-teste de um paciente que vai espontaneamente ao ambulatório de urologia ter alguma alteração que esse PSA vai dar alto, e invariavelmente, às vezes até pode ser câncer, na maioria das vezes não é, mas pode ser mais do que aonde? Do que na atenção primária. Do que na atenção primária. Um homem que está passando e vem numa consulta de hipertensão. Então, probabilidades pré-testes também são um problema de nós médicos. Como a professora Raquel falou, a gente esqueceu a epidemiologia clínica, porque a maioria dos nossos colegas que estão formados não tem a oportunidade que vocês têm. A maioria formou lá em 9 a.C., com todo respeito, tem um cabedal de conhecimento absurdo, mas aprendeu epidemiologia lá no primeiro ano e esqueceu que há diferenças de probabilidade a priori. Isso faz total diferença. Outro ponto, a confusão entre o que é rastreamento, o que é diagnóstico, pessoal. Rastreamento, você está pegando pessoas saudáveis. Diagnóstico, esse paciente apresenta alguma probabilidade a priori, seja com sintomas, né, já específicos, seja com alguma queixa, sua anamnese. Percebam onde eu quero chegar? Então, nós temos vários problemas. Regis, é só câncer? Não, trouxe outra bomba aqui para o debate. E aqui? Isso aqui é uma vaca sagrada também. E o overdiagnosis da tal do pré-diabetes? Pessoal, há um consenso aí, né, de sociedade, 5.7 a 6.4, vocês decoram aí para fazer prova, pré-diabetes. Beleza, beleza. O que você faz com esse paciente? Qual é a evidência de entrar com medicação como a metformina para esse paciente e vai diminuir o desfecho deles? 2/3 não evoluem para diabetes. Há um estudo, eu posso compartilhar depois com vocês, que avaliou na população chinesa, pessoal, quantos seriam pré-diabéticos? 400 milhões de pessoas. Percebam. E o que você vai orientar para esse paciente? O que tem mais evidência? Modificação de estilo de vida. Agora, eu preciso de hemoglobina glicada para ficar rotulando os outros de doente, para falar para ele que precisa correr na praia e lamber linhaça? Não preciso, pessoal. Há uma inversão aqui. Há alguma coisa que não está batendo. É um debate. Regis, então a metformina não tem evidência? Tem evidência, mas é a mesma do paciente que já tem a doença. Ela diminui o desfecho, mas é a mesma do paciente que já está com o diagnóstico de diabetes. Então nós estamos criando, da noite por dia, você dormiu tranquilo, pensando na vida, sonhando em viajar, né? Sonhando em ir lá para Itajubá para pescar com a Raquel. Quando você acorda com uma doença. E como é que você explica para o paciente, né, para a pessoa, que pré-diabetes não é doença? Uma vez você está rotulando, está escrito em tudo quanto é lugar. Percebam que eu podia dar N infinitos exemplos aqui. Eu podia ir para a hipertensão, com esse novo consenso americano, mas eu paro por aqui, porque meu objetivo é fazer com que vocês pensem um pouco diferente do que está indo aí pela via normal. Olha aqui esse estudo. Aqui é um dos problemas, ó. Um teste possui sensibilidade 100%, especificidade de 95%. Maravilhoso, é isso? Para detectar uma doença que é 1 em 1000. Perguntaram para os médicos qual é a probabilidade de uma pessoa ter a doença caso o teste seja positivo. Anota no seu caderninho aí ou coloque no chat, para depois a gente bater papo. Pessoal, o que você acha que a maioria dos médicos respondeu? A maioria respondeu 95% de probabilidade pós-teste. Qual é a resposta, pessoal? 2%. Então, depois dê uma lida nessa referência. Médico não tem noção de probabilidade a priori.
Médico não tem noção do que é sensibilidade e especificidade. Mas, Regis, você está generalizando. Estou para provocar vocês. Nós estamos longe de entendimento do que te entrega essas propriedades. E aí, se você já tem uma confusão do que é rastreio, do que é diagnóstico, onde está essa pessoa, e ainda desconhece as probabilidades a priori, olha a confusão que você faz. Olha para onde que você vai começar a intervir, encaminhar esse paciente, desesperar. Bom, outro problema. Está todo mundo falando, a saúde baseada em evidência é um tripé. Melhor evidência, ninguém discorda, foi o que o nosso pai Sachs disse. Valores da pessoa e experiência profissional. Experiência profissional, você já viu no slide anterior aí, que é complicado. Basta experiência profissional? Menos, né? Agora, e a pessoa? 500 pacientes foram entrevistados na Austrália e falaram assim, olha, o seu médico te informou que há risco de overdiagnose no câncer de mama e de próstata? 90% das mulheres que fizeram mamografia e 80% dos homens que rastrearam, né, por câncer de próstata, não foram informados sobre overdiagnose. Quando você senta e explica, eles ficaram menos propensos a fazer o rastreamento. E aí? Durma com essa. Durma com essa. Então, ainda a gente tem o quê? Um problema. As pessoas têm uma percepção ruim de risco, não é verdade? O médico tem uma percepção ruim de probabilidade, por isso que eu brinco que vocês estão muito fora da curva. Que a realidade, o mundo real, é um pouquinho diferente aí, pessoal. Ok? Bom, quais são as propostas, então, para a gente abrir para o debate? A cultura do que mais é melhor. Nós precisamos, primeiro, baixar a bola nisso aí. E aí há movimentos, né? O Oxford Brasil Alliance é uma, com os viéses cognitivos traduzidos. O Slow Medicine traz isso muito. O Choosing Wisely. Esse mais é melhor está na nossa sociedade. A Cochrane mesmo tem uma revisão sistemática sobre tratamento, sobre check-up, e ele já fez, foi em 2012, agora atualizado em 2019, também convido vocês a lerem, né? Não diminui desfecho duro, rastreios aleatórios em pacientes. E aí? Como é que esse sistema de saúde sobrevivem hoje? As formas de remuneração, a partir de solicitação de exames. Vamos começar a levantar, tirar esse tapete? Como é que a indústria e a tecnologia têm lidado com isso? Existe um viés descrito lá e traduzido, acho que foi traduzido pela Caru, se eu não me engano, depois ela pode comentar, que é o viés de popularidade. Uma vez você publicou aí num G1 da vida, pessoal, amanhã o povo está na sua porta. Agora, e a responsabilidade da mídia e da indústria das tecnologias? Com o rigor na análise da publicidade desses novos tratamentos e tecnologias. E os profissionais de saúde? Nós estamos tendo treinamento adequado em SBE, né? Educação continuada, já que a maioria está formado por aí, nós estamos todos aí na praia, correndo atrás para aprender. Sabe avaliar risco-benefício? E os pacientes, pessoal? Literacia em saúde, educação em saúde. Eles têm conscientização dessa decisão compartilhada ou a maioria, o médico está jogando aqueles números? Porque quem faz decisão compartilhada também acha que o paciente nasceu entendendo NNT. Ó, a senhora é um NNT de 85 e a senhora fala para ele, claro, veja bem, em 85, cada 85 um vai ter benefício e eu não sou um desses. Não é isso que está acontecendo também, né, pessoal? Nós estamos longe disso. O paradoxo da popularidade, que eu até trouxe para vocês como viés. Cuidado com a nossa busca de dar significado. Cria ilusões. Aonde eu quero chegar com isso? Outubro Rosa, por exemplo, virou uma marca, pessoal. Você já parou para pensar nisso? Só para provocar. Decisões rápidas podem ter falhas graves. O Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, fala muito sobre isso. O tipo 1, que é esse raciocínio rápido, da heurística, do atalho, ele não é ruim, porque na emergência você vai decidir pensando na morte da bezerra? Não. Mas para decidir rápido, você precisa ter muito conhecimento. Você precisa conhecer muito. Não é verdade? Por isso que na emergência, os melhores têm que estar lá. Não é verdade? O resto tem que ser ruim? Não, mas na emergência, para pensar. Como é que você decide rápido sem conhecimento básico, sólidos, sem conhecimento de história natural de doença? E aí vocês voltam àquele slide que eu comentei com vocês. E a nossa memória reforça erros. Por quê? O viés de disponibilidade nos overdiagnoses é muito pesado, tanto para paciente quanto para profissional. Você viu um caso que você conseguiu dar o diagnóstico, meu amigo, você pode esquecer. Você vai solicitar exame de rastreio a vida inteira,
porque você acha que você salvou aquela pessoa. E o mesmo jeito o paciente, né? Quem de nós já não teve uma história em mãe, pai, algum parente que teve câncer? Você quer rastrear todo mundo. Então, esse viés cognitivo ele precisa ser confrontado o tempo todo, porque ele não é mole. Ele mexe com memória, com emoção, com amor, não é verdade? Eu só vou colocar minha fonte aqui, porque a bateria está parando. Então, se vocês estão me acompanhando, quais são os caminhos? E aí eu paro de compartilhar. Reconhecer vieses, não tenha dúvida disso. Se tem um problema nessa história toda, são vieses cognitivos. Refletir sobre eles, e aí há livros, né? Daniel Kahneman eu já falei. Esse Você Não É Tão Esperto Quanto Parece é muito bacana. E reconhecer incerteza. A liga está aí para isso. Aproveite esse tempo, porque às vezes ele não volta, não é verdade? Para o quê? Para sugar Rafael, Caru, Raquel, as professoras todas e ler avidamente para tentar entender a lógica do que está acontecendo. E aí, no fim das contas, o que a gente quer? A gente quer cuidar melhor das pessoas, pessoal. Nós estamos fazendo o quê que 8 horas da noite conversando sobre isso? A gente quer levar um cuidado melhor para as pessoas. Acertar, ninguém vai acertar sempre, mas errar menos. Trazer mais um pouquinho de certeza, diminuir a nossa incerteza. E conseguir trazer um cuidado apropriado. Olha o que nós estamos fazendo hoje em dia. Isso está melhorando a nossa qualidade de vida? Isso está diminuindo a mortalidade das pessoas? As pessoas estão vivendo melhor? Ou elas estão vivendo numa ilusão de que, por estarem fazendo exames, estão protegidas? Obrigado. Vamos bater papo, que é muito melhor que slide. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, quero ouvir vocês. Quantas horas? Eu gastei 23 minutos. Maravilha. Foi incrível, professor. Muito obrigada. Muito bom, Regis. Melhor do que nunca. Vamos bater papo. E aí? Eu quero ouvir esse povo. Acho que a gente acertou em cheio em colocar essa como a primeira aula, né? Porque vai trair bastante discussão agora. Não, vamos ver choro e ranger de dentes, porque agora eu tenho ajuda aí, né? Tem o Rafa, tem a Raquel, tem todo mundo. Vamos lá, já tem uma pergunta aqui, Regis. Vamos lá. Os 2%. Por que você acha? Eu devolvo para você, porque eu bate-papo, tá? Não tem certo e errado, nós estamos entre amigos aqui, isso aqui não está no YouTube. Por que você acha que deu 2%? Mesmo com uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 95%. Quem falou isso aí? Não foi o Rafa, não, né? Para me zoar. Não. Foi o Alexandre. Foi o Alexandre. Alexandre, cadê você? Me ajuda. Por que você acha que aconteceu isso? Por que você acha que aconteceu isso, cara? Putz, eu fiquei pensando aqui uns 2 minutos depois que você apresentou e eu não cheguei a nenhuma conclusão, assim. Porque Vamos parar. Eu vou perguntar para você, você vai me ajudando. Quando você vai decidir um exame, ok? O paciente chegou na sua frente, vou dar um exemplo aqui. O paciente chegou lá na UBS, aí a paciente entrou na sua porta. Falou nada, tá? Falou nada. Você tem uma probabilidade a priori de tudo, né? O que ela pode ter, né? Vamos fazer esse exemplo aqui. Médico de família não gosta muito disso, não, mas vai ajudar você a pensar. Então, eu olho para a pessoa e falo assim, cara, qual é a prevalência, qual é a probabilidade a priori dessa paciente que chegou aqui, 45 anos, ter artrite reumatoide? Estou inventando, tá? 1%, ok? Aí você fala assim, Regis, ela já falou um monte de coisa, falou que tem dor articular, bilateral, mão pé punho, tudo bonitinho. Você aumentou na sua cabeça a probabilidade, sem fazer conta ainda. Vamos supor que você falou assim, 10%. Aí eu falo para você, ó, Alexandre, agora eu tenho um exame, cara. Eu tenho um exame, a sensibilidade dele é 100%, a especificidade é 95%. O que você vai fazer com esse 10 que eu tenho aqui? O que você acha que vai acontecer com esse 10? Se der positivo. Se der positivo, vai aumentar, né? Vai aumentar. Qual era a probabilidade a priori daquele paciente lá do meu exemplo? 10%. Não, era 1 em 1000. Era 1 em 1000. Tá, do desenho, por isso que você errou a conta. Era 1 em 1000, certo? 1 em 1000 mudou completamente o quê? A probabilidade pré-teste desse paciente ter a doença. Então, mesmo o teste sendo maravilhoso, e não existe aquilo ali não, viu? O Rafa, a Raquel tá me corrigindo, eu não conheço exame de 100% e 95%, não. Quase não tem. Então, aquilo é maravilhoso, mas eu quis pôr aquilo caricatural para você entender o quê? Não existe essa coisa de olhar o exame isolado. Existe uma pessoa com risco prévio.
Invariavelmente, um paciente de rastreio, ele está assintomático, ele está feliz, ele está palitando o dente na rua, você está lá chuchando ele com o exame. A probabilidade dele ter aquele diagnóstico é muito baixa. Você está me entendendo? Então, o benefício líquido individual é muito baixo. Aqui entra o meu ponto. Por isso que rastreamento corretamente o Brasil não faz. Porque para você ter um alcance tem que ser populacional. Você pega todo mundo de 25 a 64 e fala, olha, agora sim, vocês estão aqui, eu tenho o telefone da Raquel, eu tenho o telefone do Rafael, eu sei o acompanhamento dele, ele está planilhado, eu sei onde ele está, eu sei que se precisar de exame diagnóstico, eu sei onde ele está. No Brasil é oportunístico. Agora imagina, oportunístico, vai acontecer esse exemplo aí, cara. Vai acontecer esse exemplo, não é verdade? Você vai olhar só benefício individual, ele é ridículo. Vai aumentar de 0,1 para 2%. O que você faz com 2%? Vamos tomar um café com leite. E o câncer de mama em mulher que não tem história de câncer de mama, essa mamografia anual, numa mulher mais de 60 anos, não é overdiagnóstico, sem história, sem nenhuma história? Deve-se manter isso anual? A Samira quer arrumar confusão, você viu, né? Ela quer levantar confusão. Professora Samira, você sabe que eu já fui apedrejado por GO, né? Porque já teve debate desse aí que saiu choro e ranger de dentes. Mas eu sempre brinco, não bata no mensageiro, né? O mensageiro vai dizer o seguinte, mesmo na melhor idade para rastreio, que seria ali até 50, 59 anos, mesmo ali, você teria que fazer mais ou menos 1.000 mamografias ao longo de 10 anos para também diminuir uma mortalidade. Quase 50% dá falso positivo. E várias mulheres, pessoal, se vocês estão me acompanhando, vão ser levadas à biópsia. Agora, o médico de família também tem um olhar mais cuidadoso com o seguinte, pessoal. Você recebe um diagnóstico desse que está com um nódulo, sua cabeça acabou. Você vai para casa, você está deitado com a pessoa, com seu marido, com sua esposa. Aí a esposa fala assim, ô Zé, eu tô com um nódulo. Cara, acabou. Entendeu? A situação não é tão simples assim. Aí eles vão falar sempre a mesma coisa. Mas não tem um subgrupo que tem um benefício? Cara, sempre tem. Óbvio que tem. Você está rastreando todo mundo. Alguém vai ter um benefício. O que nós precisamos achar é esse equilíbrio entre o que se chama de NNR, né? Número necessário para rastrear e ter um benefício, e os efeitos adversos, né? O que o overdiagnose vai trazer. Sempre vai ter overdiagnose. Agora, quando você encontra rastreamentos que está sendo pior e nós estamos fazendo, é isso que eu gostaria de trazer essa incerteza para você, né? É isso, não quer dizer, pessoal, que a pessoa que chega lá com medo, com angústia, contando para você, eu quero fazer o exame, eu não peço? Eu peço. Nós temos que levar em consideração os valores do paciente. Eu quero fazer o PSA, eu tenho medo, eu quero fazer. Tá bom. Agora, ele não sai do meu consultório sem saber as probabilidades, na linguagem apropriada a ele. Se ele decide fazer, ele não vai adiantar nada eu não ofertar. Ele vai pagar ali a doutor consulta e vai pedir um PSA. Mas ele não pode sair do nosso consultório sem esse entendimento. Entendeu? De que ele está correndo o risco de vir um resultado positivo, não quer dizer nada. O PSA, por exemplo, 20% dos PSA positivos não quer dizer nada. E 20% não tem nem PSA positivo de câncer. Não tem aumento de PSA. A maioria não tem problema nenhum. O PSA está alto e não tem problema nenhum. E aí? A urologia também bate muito nisso. Ah, mas o paciente tem benefício. Na maioria das vezes que você conversa com os colegas, são pacientes dos ambulatórios deles. Aquele exemplo que eu trouxe, eu queria ouvir vocês, né? Isso não é muito caricatural. O João Carlos colocou, se não me engano, nem mesmo o INCA se posiciona quanto ao rastreio de assintomático no caso. Isso, justamente, não se posiciona. Mas é engraçado que a Força Tarefa Americana mudou de D para C. Era D, né, que é uma coisa mais forte para todo mundo entender, porque essa bobajada de ABCDJ aí, mas eles mudaram para C. E fica essa coisa, C é bom ainda, então tem um grupo. Pessoal, tá tendo muito overdiagnose com câncer de próstata. Mas você vai falar, Regis, então, o que você propõe? Ué, nós temos que melhorar, ué. Entendeu? Não adianta fazer uma porcaria só porque é ela que tem. É verdade? Não sei se vocês concordam, eu quero ouvir vocês. Eu acho que é muito legal isso, né? Só fechando o que o Alexandre perguntou, né, Alexandre? Quando você pega aquela probabilidade do exame acertar, e isso a gente pega lá pelaquela especificidade, que é aquele 5%, né, que a gente
descobre lá, e a gente multiplica pela probabilidade do paciente ter a doença, que é aquele 1/1000, né? Você vai ter 1/50, que vai ser os seus 2%. Então, é justamente essa multiplicação da probabilidade pré-teste, né, Regis, pelo resultado do exame, que a gente vai ter quantas vezes você vai estar acertando. E eu acho que o que o Regis está trazendo, né, pessoal, é uma questão muito interessante. Eu acho que a gente não tem que falar se é certo ou errado, né? Aqui só a gente, porque a gente não tem representantes de todas as especialidades, mas trazer para a mesa que essas pessoas elas têm que considerar isso, né, Regis? Elas têm que passar pela cabeça que talvez um rastreio exagerado não seja sempre benéfico. E muitas vezes as pessoas os especialistas eles não conseguem entender o conceito de que por que fazer um exame pode ser ruim. E tem tudo a ver com a pandemia isso, né? Nós, médicos, somos treinados única e exclusivamente para pensar no nível individual, para pensar no paciente que a gente está atendendo. Quando a gente extrapola uma intervenção, né, para a população, a gente não consegue entender. E por que a gente não consegue manejar na nossa cabeça essa questão das probabilidades, né? Quando a gente fala de vacina, quando a gente fala de máscara, quando a gente fala de isolamento social, são intervenções ativas na população. Ninguém consegue entender direito como que você mensura a efetividade delas. E quando a gente pensa em rastreio, é pior ainda, porque as pessoas já não entendem teste diagnóstico. Imagina a efetividade desse rastreio. Então, mais do que, olha, é importante rastrear ou não, é trazer para a discussão, se conscientizar que rastreio exagerado também é ruim, e às vezes, aliás, rastreio exagerado sempre é ruim, né, Regis? E que às vezes rastreio pode ser uma coisa ruim que se feito de maneira exagerada. E além disso, que é até o que o Alexandre colocou, perfeito, Rafa, e aí depois ele vai se aprofundar um pouquinho nas razões de probabilidade e tal, mas acho que ele entendeu o conceito, e o que você colocou é perfeito. Nós não estamos aqui para falar se é para fazer ou não para fazer. Inclusive, o exemplo do meu paciente, acho que fica bem claro isso. Você precisa, na verdade, debater, sabe? Não ficar... O que acontece hoje? Não se conversa sobre isso, né? Eu sinto falta, por exemplo, de ter aqui especialistas de outras áreas, né? Ia ser um debate rico também, porque se fala pouco sobre isso. Isso fica muito restrito à medicina de família e comunidade, que tem uma visão de prevenção quaternária muito forte, né? E as especialistas focais nos olham com uma coisa meio caricatural. Mas também esses caras aí, né? Esses caras abraça a árvore, essas coisas, né? Essa visão caricatural nos atrapalha também, que é o mesmo jeito que a gente tem deles, né? Muitas vezes. Mas o que eu quero trazer para o debate é essa incerteza. É vocês saírem daqui hoje, começar a olhar esses estudos, começar a olhar com maldade que esses estudos de intervenção, por exemplo, com a mamografia, tem que ser ensaio clínico. É uma intervenção. A professora Raquel pode comentar aí. É uma intervenção, pessoal. Você está intervindo num grupo, né? Mas a maioria dos estudos não, são coortes. Então, assim, tem isso também. Eles vão falar isso. Como é que você avaliou esse NNR e tal, a partir de coortes? É isso mesmo, tem muita discussão sobre isso, sim. Agora, os ensaios clínicos que tentaram trazer essa perspectiva, aí que aprofundaram esse 1000 aí em 10 anos. Porque as coortes ainda são melhores por rastreio. Esse é o ponto. Carol, vai lá. Pode falar. Não, eu vou mudar de pergunta. Então, só um comentário que tem a ver, mas vai puxar para outra coisa também, que é... Acho que a questão dos vieses, né? Então, o Regis falou em algum momento que a sensação que a gente tem, principalmente eu acho que com o tanto de tecnologia que sai toda hora, a todo momento, é que quanto mais melhor e quanto mais moderno, melhor. Então, o celular que saiu hoje é sempre melhor do que saiu ontem. E aí a gente extrapola esse raciocínio para todas as áreas da saúde também. E não é bem assim. Justamente. E é interessante porque é lógico que o Regis é da medicina da família, o Darizon tá aí, que é residente da medicina da família, Regis. Por que eles são diferenciados? Porque eles, na sua maioria, tratam de pessoas saudáveis, né, de pessoas assintomáticas. Então, essa é uma especialidade que tem muito contato com a população geral, né? Imagina um urologista que só recebe câncer no consultório. Então, esse cara, ele tem o contato com doentes, né?
E ele, às vezes ele não consegue criar esse raciocínio populacional na cabeça dele. Então, é muito comum ver médicos da família falando isso, porque tem tudo a ver com o dia a dia deles. Agora, Regis, o Pedro fez uma pergunta para você que eu quero ver você responder. Ele perguntou como ficou o aprendizado, né? Como aprender e ou rever aprendizados pensando em uma prática baseada em evidência. E aí, eu quero ver você responder essa. O que você faz quando o seu preceptor não sabe o que é evidência? Né? Como aluno, o que você faz? É um bom colega, um bom companheiro. Deixa eu falar uma coisa para você. O que eu cada vez mais acredito, também queria ouvir o Rafa e a Caru e a professora Raquel, Samira, é nesse processo reflexivo que a aluna de vocês falou. Por exemplo, lá com o nosso residente. O que a gente propõe? Cara, todo dia vamos sair daqui com uma dúvida. E esse processo reflexivo de tenho a dúvida, sair dali, e essa dúvida não é só de intervenção, é de solicitação de exame também. Qual é a sensibilidade e especificidade desse teste? Então, o aluno também ele não pode ser dependente de preceptor, pessoal. Senão você vai virar uma cópia de preceptor. Se ele for bom, você é bom. Se você é ruim, você é ruim. E eu acho que você tem que se libertar. A Liga está te libertando. Então, eu já estou respondendo a sua pergunta. Primeiro, se liberta de preceptor. Preceptor tem coisa boa, tem coisa ruim, fala bobagem pra caramba. Eu falo bobajada danada. Se o residente seguir tudo que eu falo, pelo amor de Deus, vai ser uma cópia, vai fazer propaganda de queijo de Airoca. É isso que ele vai fazer. Agora, se ele tiver a ideia do quê, meu amigo? O que você está aprendendo nessa residência? A sair com uma dúvida. E organizar onde você acha. E organizar como é que analisa. E devolver isso para sua prática. Voltei e falei, Regis, ó, tem evidência, mas não sei o quê, não vai dar para aplicar, não tem condições, o paciente não tem condições de comprar, então não vai fazer, tem eficiência. Então, a prática do negócio, entendeu? É o que vocês estão fazendo aqui na Liga, é isso que está me assustando. Vocês estão fazendo no terceiro ano, pessoal. O colega está fazendo na residência e agora que está aprendendo, você fala Cochrane, entendeu? Então, vocês estão tendo uma coisa que já responde isso aí, ô Pedro. Para de seguir preceptor 100%, mesmo que ele seja maravilhoso. Professora Raquel, maravilhosa. Agora, 100%, não é possível que ela não erra, entendeu? Então, menos. Agora, o movimento reflexivo de pergunta, achar, analisar, devolver ou não, porque né, a maioria das vezes você não vai devolver nada, a verdade é essa, mas pelo menos você fez a procura correta, analisou, isso que você tem que fazer. Se você sair daqui hoje com essa ideia e correr atrás na Liga, eu acho até que pela pergunta você já sabe fazer isso, esse é o caminho, cara. E o seu preceptor? Ser provocado. Educadamente. Ser provocado. Professor, eu acho que isso aqui não há evidência. Educadamente, não há evidência. Vamos olhar junto? Ou há evidência, mas é de baixa qualidade. Entendeu? Olha, eu olhei, levar para o seu preceptor numa boa. Olha, eu trouxe hoje para a gente discutir um pouquinho. Vamos discutir? Eu acho que qualquer preceptor que se preze vai se sentir bem. Se ele se sentir mal, aí eu não tenho resposta. Aí é com a Raquel. E eu acho assim, né, Regis? Você também, às vezes o aluno ele quer sempre ter aula com a professora Raquel, né? A professora Raquel, pessoal, ela dá uma aula excelente. Então, às vezes, pessoal, todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, né? Se você detecta isso, né, que o preceptor não gosta de evidências, tenta aprender alguma coisa com ele e depois você vai e complementa essa parte, né, Regis? Às vezes a gente cria uma antipatia pelo professor porque a gente não gosta do estilo e tudo mais, do preceptor, mas todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, né? Quando eu era aluno, eu já fazia revisão, né, já estava fazendo iniciação, tinha um preceptor que todos os dias do estágio mandava eu achar uma revisão Cochrane para tratar os pacientes lá da pediatria, né? Todo dia eu tinha que fazer uma busca e levar, aí a gente lia a revisão, e ele dava risada, falava para mim que ele não tinha intervenção lá para tratar os pacientes, né? Ele fazia isso para me humilhar, no sentido de que, olha, não adianta nada a evidência aqui onde a gente está, no hospital que a gente está, né? Porque era um hospital muito sem recurso, né? Ele estava praticando medicina baseada em evidências, né? Ele estava acessando as evidências e generalizando para a prática, e ele dando risada da medicina baseada em evidências. Então, olhem como... as pessoas às vezes buscam as evidências, conseguem extrapolar o resultado sem nem perceber às vezes como era o caso desse preceptor. Então, tentem tirar o melhor do cenário, tentem aprender aquilo, porque às vezes você vai aprender muito com uma pessoa que não sabe nada, porque você vai aprender pelo menos o que é ruim, como é ruim. Quando você for ensinar para os outros, você vai querer e passar para melhor, né? E o resto você vai ter que complementar, como o Regis disse, muita coisa você vai ter que complementar, porque não é todo mundo que consegue te ensinar tudo, né, Regis? Não, pelo contrário, né, professores?
Eu só gostaria de acrescentar que na formação do médico, o médico do futuro, que são esses meus meninos lindos, maravilhosos, está o autoconhecimento. E isso hoje, para você ter uma prática médica confiável, entra uma avaliação do autoconhecimento. Não é porque eu falei para você prescrever dipirona, você vai lá. Só o seu interesse em saber se a dipirona interage com outro medicamento, e isso está sendo avaliado em vocês. Entendeu? Então, o autoconhecimento, a ética, você ser responsável, você trabalhar em favor do SUS, advogar em favor do SUS, tudo isso está no médico do futuro. Então, isso é uma das qualidades que estão sendo avaliadas. A mesma coisa que melanoma, Regis. Melanoma, quando ele já invadiu invadiu a derme, né? Ele já está na derme, com Clark 2, ou com Breslow acima de 1 milímetro. Ele está lá na derme papilar já invadido. Tem vantagem de eu pedir ultrassom, enzimas hepáticas, LDH, ressonância ou tomografia, tem vantagem disso? Até o momento que se fala de embasamento, não tem. Porque depois que se invadiu. Não tem. Você não vai salvar o indivíduo. Professora, me permita, a senhora está falando aquilo que eu falei na aula. A senhora só é capaz de falar isso porque a senhora tem um conhecimento absurdo de dermato e reconhece a história natural da doença. Por que eu quero reforçar essa fala da senhora? Porque fica uma visão caricatural de que você vai achar artigo e vai explicar tudo. Não vai. Esse conhecimento básico que se retroalimenta, você vai ter que sentar a bunda e estudar a história natural do câncer de próstata, a história natural do melanoma. E se não conhecer, vai ter que procurar os caras da ciência básica, falar, meu filho, me ajuda, não tem nada publicado. É esse movimento que você trouxe que me parece também importante nessa coisa da educação continuada, da educação permanente. Senão fica parecendo que você achou, não rastreia não deve rastrear a melanoma. Mas por quê? Por quê? Entendeu? Se a gente não sair desse porquê, professora Samir, não sei se você concorda, se a gente não for atrás desse porquê, daqui a pouco você está rastreando outras coisas. Entendeu? Ou porque você respondeu, mas se eu não achar essa evidência da história natural e consolidar esse conhecimento, fica uma coisa muito caricatural. Não vou fazer. Alguém vai te perguntar por quê. Por quê? Entendeu? Por quê? Então, acho que é uma coisa que se retroalimenta. Eu acho que a gente pode adicionar a pergunta da Catarina. Ela perguntou assim, olha, pensando de forma ideal, como seria feito um rastreio populacional ao invés de focar no individual? Aí ela pergunta, analisaria epidemiologicamente antes? Eu acho que eu podia acrescentar no sentido de como a gente escolhe uma doença para fazer o rastreio, né? Como que a gente faz o rastreio de forma efetiva, né? Como que a gente escolhe uma doença para fazer o rastreio populacional, né? Eu acho que aí, Rafa, essa pergunta dela é interessante, porque todo paciente está preocupado com o valor individual, pessoal. Né? Nós, médicos, pensamos mal sobre isso, mas o paciente também pensa, e ele não deve pensar mesmo populacional, né? Você vai no médico, você está preocupado com você. Então, acho que esse é um ponto, Catarina. Agora, eu estou entendendo sua pergunta. Como definir esse rastreamento? É simples? Não é, porque você tem que reconhecer a história natural da doença, ser parecido com aquele urso lá do desenho, ou seja, tem que ter uma fase pré-clínica estritamente um pouco mais longa. Para quê? Para que essa intervenção precoce não chegue a dar sintoma e esse paciente diminua o desfecho importante, duro, né? O que você quer? Viver bem e não morrer, não é isso? Então, assim, tem que ter uma história natural clara, de que você possa intervir, então você tem que conhecer a história natural, tem que ser importante para aquela comunidade, né? Tem que ser prevalente a ponto de você rastrear. Se for um negócio também de 1 em 1 milhão, o Alexandre já pegou a ideia, você vai rastrear eternamente, né? Então tem que ser uma prevalência razoável, não precisa ser absurda, porque senão você não precisava nem de rastreio, mas razoável, tem que ser impactante para aquela população, tem que ter uma história natural conhecida, né, claramente conhecida, e a intervenção diminuir o desfecho. Importante, não um substituto que não faz diferença nenhuma. Ou seja, ficou sem o nódulo, mas ele não ia morrer, não ia ter sintoma. Então,
A professora Raquel já levantou aí, avaliação de desfecho o quê? Substitutos, aí também vocês vão aprofundar na liga. É só um desfecho substituto? Ou esse paciente está vivendo mais, melhor e por mais tempo mesmo? Ou é só uma antecipação? Eu descobri o câncer antes, mas ia morrer de qualquer jeito em 5 anos. E fica parecendo que você viveu 5 anos só porque tirou o câncer. São questões complexas, mas, basicamente respondendo, é isso. Você tem que ter uma prevalência, aquilo tem que ser importante para a comunidade, tem que ter uma história natural e já tem que estar provado o conceito que, se eu intervir precocemente, eu diminuo o desfecho, sobretudo, aumenta a sua qualidade de vida ou diminui a mortalidade. Mais do que isso, não isento de overdiagnose. Mesmo esse, pessoal. Esse perfeitão vai ter overdiagnose. Lógico que vai. Para finalizar a sua resposta, Catarina, por que é populacional e oportunístico é ruim? Porque é aquilo que eu te falei. Populacional, você está com essas pessoas controladas. Você tem tudo planilhado, bonitinho. Você vai até conseguir calcular se teve overdiagnose. Vai conseguir perceber o benefício disso. Oportunístico, você não tem avaliação de nada. Você tem só individual. Você pegou lá a dona Ana, o seu Zé, a dona Maria, mas você não tem análise daquilo. Agora, populacional, não. Peguei 80 igual o Regis e vou pedir PSA para todo mundo. Agora eles estão aqui, ó, controlado. Eu sei onde está o Regis, o que aconteceu com ele, que o ano que vem ele vai voltar, vai fazer de novo ou não. Vocês estão me acompanhando? Então não é tão simples. Não é tão simples fazer rastreamento. Tanto é que no Brasil, você vai lá no caderno da atenção básica, que está desatualizado, né? Acho que é de 2013 ainda. Ele está lá, câncer de mama e câncer colo-uterino. Mesmo assim, é basicamente oportunístico. Deveria ser de base populacional. O resto não conseguiu implantar. Por exemplo, quer ver um que tem mais evidência, até tem uma história mais clara e tem benefício, a gente não consegue implantar, que é o câncer coloretal. Não consegue, ué. Você vai pedir o quê? Colonoscopia nesse Brasil inteiro? Uma colonoscopia lá no Ribeirinho, da Amazônia? Então não tem eficiência. É complicado. Acho que isso até ajuda a responder a pergunta da Laura, né? Então, ela pergunta assim, professora, essa análise foca principalmente nas probabilidades e no benefício do paciente ou também envolve a questão financeira como o custo dos exames para os sistemas de saúde? O Regis. Pode falar, professor. Eu estava pensando aqui, justamente, eu ia fazer uma provocação aqui, mas aí eu li o que a Laura escreveu, e eu acho que a gente precisa pensar nisso. Eu acho que a gente precisa dar um passo a mais na sociedade, como, ainda mais depois da pandemia, que a gente teve uma lição importante de saúde populacional e de restrição de insumos, né? Justamente essa parte financeira. Então, quando você falou que a gente vai para o médico, a gente quer saber da melhora da nossa saúde como indivíduo, né? E a gente não pensa no outro. Mas eu acho que a gente precisa mudar essa ideia, porque a gente vive num país que tem um sistema de saúde muito peculiar. Um sistema de saúde que é um sistema de saúde universal, que preza pela equidade. Então, são poucos países que têm um sistema de saúde como o nosso, certo? Que é um sistema de saúde brilhante. Né, o processo de desenvolvimento do SUS é um processo brilhante. Embora a gente fala que a gente tem saúde privada no Brasil e saúde pública, é um sistema de saúde que tem um overlap, se sobrepõe. Os dois sistemas se sobrepõem, né, um com o outro. E às vezes, mesmo um paciente que tem convênio, ele é usuário do SUS. Né? Então, eu acho que a gente já passou da hora da gente tentar ver além. Né? E a gente tem que, isso dói, ninguém gosta de ficar pensando nisso, é chato pensar, né? É ruim pensar, mas a gente precisa pensar que às vezes, né, o uso de medicamento para uma pessoa, ele vai privar várias outras de algum tratamento, né? E isso existe, isso é uma realidade no Brasil. É uma realidade. Essa consciência, talvez a gente nunca tenha resposta para isso, qual é o certo e errado, isso não existe certo e errado. Mas a consciência de que a gente tem um sistema de saúde que preza pela equidade, e equidade é talvez ajudar mais quem precisa mais, e não é dar igual para todo mundo, né? Isso é diferente. E aí a gente tem vários exemplos de medicamentos que são caríssimos, né? Eu estava ontem ouvindo um médico falando na CNN sobre os benefícios dos canabinoides. Eu tenho estudado muito canabinoide ultimamente, não porque eu seja favorável, eu acho que funciona, não é isso, pelo contrário, eu quero estudar para ver os efeitos, né, para ver se existem evidências de que ele funciona ou não. E eu tenho estudado porque tem caído na minha mão estudos de canabinoide. E ele falando numa propriedade que tem evidência que o canabinoide é bom para esclerose múltipla, para epilepsia, para não sei o quê, para assim, uma gama de situações, e que, na verdade, a gente sabe que não tem.
A gente mapeou literatura recentemente, a Rafael me ajudou, né, Rafa? Não tem essa evidência toda, entendeu? Então, a gente tem que ver que tal. Isso não são baratos. O Rafa viu o custo de uma pomada, né? Era um creme, era um tópico, não era, Rafa? Era R$3.000, eu quase morri, eu achei que era baratinho, era R$3.000. Um tópico. Então, é caro. Então, assim, a gente tem que pensar que talvez eu tô querendo para mim, ou para minha família, para o meu filho, uma intervenção que a gente não sabe se funciona, que custa R$3.000, eu tô exigindo que o SUS pague, certo? E que o SUS vai deixar de comprar remédio para hipertensão para 500 pessoas que têm pressão alta. Então, essa ideia, por mais dolorosa que ela seja, eu não estou falando que ela é correta ou que ela é incorreta, certo? Eu estou falando que a gente precisa entender que o SUS é assim. As pessoas precisam ter essa consciência de que, infelizmente, não dá para dar tudo para todo mundo. E tem um conceito, né, que é o conceito de custo-oportunidade. Esse conceito é tão interessante, né? E ele vale muito para a questão populacional, mas também para a questão individual, né? O conceito de custo-oportunidade é toda vez que você escolhe fazer alguma coisa, você está deixando de fazer outra coisa, né? Existe esse custo de oportunidade. Então, vocês têm noção a dimensão do custo de fazer mamografia em todas as mulheres do Brasil, né? Imagina a oportunidade que a gente está perdendo de investir esse dinheiro em outras coisas. De novo, não estou falando se vale a pena não, mas existe essa oportunidade. Não é só fazer o teste, não tem evento adverso, é tranquilo e tudo mais. Né? Existe esse custo de oportunidade, né? Ao mesmo tempo, até no nível individual esse conceito se aplica. Né? Então, tem um paciente terminal com um câncer horrível. Vamos fazer cirurgia, vamos fazer radioterapia, porque não tem o que perder aqui. Você tem um custo de oportunidade de dar uma morte digna para ele, dele ficar em casa com a família no final. Então, toda ação vai ter um custo do sentido de que você está deixando de fazer algo que você podia estar fazendo com aquele recurso ou com aquele tempo, né? Pensar nisso, os médicos deveriam pensar nisso também, né? E tem tudo a ver com a sustentabilidade do nosso sistema, né? Sim, inclusive agora a atenção primária, professora e pessoal, está colocando mais um atributo, que é essa visão planetária, né? De sustentabilidade até do planeta mesmo, né? Porque isso tudo que você falou, assina embaixo, nós da medicina de família e comunidade batemos muito nisso, mas também a sociedade, né, como um todo, nós ainda temos muito para avançar nesse pensamento, né, coletivo. Educação em saúde é muito pobre no Brasil, né? Literacia em saúde é muito pobre, é muito pouco feito, né? As pessoas não conhecem o SUS, ninguém lê o SUS. Eu brinco o seguinte, quando todo mundo lê o SUS, acabou a brincadeira, né? A hora que ele lê, entender o poder que as pessoas têm ali, adequadamente, ela entendeu o que está escrito ali, acabou a brincadeira. Só que é isso, né, professor? É um desconhecimento, um desprezo até pelo SUS que choca, pelo tanto que ele é importante e o tanto que ele é grande, né? Mas eu acho que tem uma questão também, Regis, de a gente discute coisas super legais, eu sempre falo isso para os residentes, assim, a gente discute coisas super legais, está aqui, estamos em 71 pessoas, são coisas super importantes, mas se a gente não sair dessa coisa de a sociedade, não sei o que lá, não sei o que lá, e a gente está aqui discutindo coisas legais, vai continuar a sociedade pedindo exames e as pessoas em casa pedindo, indo no médico e trocando de médico, porque o médico que ela foi hoje não pediu todos os exames que ela queria. E então, eu acho que tem que ter um movimento nosso também de tirar um pouco isso daqui e levar para dentro de casa mesmo, né? Então, quando a sua mãe, o seu pai, o seu tio, alguém da sua família pede um exame, vai fazer um exame, poxa, é legal parar para pensar, né? A gente começa a adequar um pouco mais a nossa linguagem também, e aí começa a entender um pouco melhor a forma como o paciente pensa e de que formas a gente pode explicar melhor como as coisas funcionam. E isso ajuda a gente não só em casa e não só como sociedade, mas na nossa relação com os nossos pacientes também. Eu acho que a gente podia puxar a fala do Darizon só para não ficar batido, né? Que é essa questão de comunicar o risco, e é um desafio você conseguir comunicar as evidências, não só os riscos dos tratamentos, mas as evidências para os pacientes, né? E existe um conceito, né, agora, né, professora Raquel e Caru, que é a tradução do conhecimento, né? A gente tem alguns projetos disso, né, de
olha, como que a gente faz para, primeiro, do pesquisador passar para o médico, né? Como que a gente traduz o conhecimento para o médico, porque os médicos não entendem a estatística, que é complexa das pesquisas, né? Então, primeiro existe a tradução do conhecimento do pesquisador para o médico, e existe a tradução do conhecimento do médico para o paciente. É muito difícil isso, né? E para paciente / sociedade. Então, tem cada vez mais jornalista, né, professor Raquel, interessado em estudar medicina baseada em evidência, porque eles querem saber como sair do conhecimento médico, que é complexo, para falar de um jeito que o paciente entende. A gente tem trabalhado com algumas iniciativas de facilitar isso, né, mas é difícil demais isso, e o pior, né, não só é difícil, como é o mais importante, porque não adianta nada a gente ficar fazendo revisão, o médico não entende, o paciente então não entende menos ainda. Então, esse conceito de tradução do conhecimento é fundamental, né, na medicina baseada em evidências. E na minha área, eu acho que na área da Raquel também, tem poucas drogas que a gente realmente tem evidência. Essa é a verdade. A gente utiliza um monte de drogas, de medicamentos, sem evidência. Sem evidência e não está nem na bula, viu, Rafa? Não está nem na bula. Samira, na minha tem hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina também tem na minha. Então, nós estamos bem, uai. Usamos anos seguidos da hidroxicloroquina. O medicamento mais falado do mundo tem evidência minha e na sua, só. Muito bom, gente. Estamos na hora? Maria Clara? Peraí. Quem levantou a mão? Vitor, fala. Eu Vai lá, depois de ouvir todo mundo falando, eu fiquei pensando uma coisinha aqui, se vai ter solução em algum momento para isso, porque parece que é uma coisa nova, mas lá em 1800 e qualquer coisa, o Osler já tinha falado que é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E a gente falando da população, a gente tem viés de popularidade, como foi citado, tem um novo que eu li uma vez aí, de gato de Schrödinger, pela parte dos médicos tem viés de tempo de segmento, e quando a gente vai conversar, eu acho que, mesmo falando das probabilidades, acho que, pelo menos eu tenho essa impressão, e talvez os pacientes mais ainda, do ficar no e se. Eu vou deixar de fazer esse exame, mas e se eu for aquele caso, e se... Essa aqui seria a mamografia que não foi indicada, que ia detectar aquele câncer de mama HER2 que ia se beneficiar do tratamento, seria aquele 1 daqueles 50 mal diagnosticados. Então, você vai deixar isso passar, como é que é? E se tem solução para isso, né? Porque é um problema já antigo, ou se é algo que sempre vai cair nisso da probabilidade, vai ser sempre um jogo de probabilidades, e a gente tem que trabalhar mais com a opinião pública, mais com a mentalidade da população e da própria parte dos médicos, do que ficar com mais estudos propriamente. Não sei se deu para entender essa parte da solução que eu quero perguntar. Deu para entender. Eu tenho uma opinião. Eu acho que melhorou muito, ok? Eu sou um otimista. Eu vou te dizer por quê. Porque eu não escutei nada disso na faculdade. Nada sobre overdiagnosis. Não escutei nada disso, de pensamento probabilístico, nada. Fui ter contato com isso já no 6º ano de faculdade. Então, respondendo parcialmente, está melhorando, né? Em relação a rastreamento em si, aí é uma questão mais complexa, porque envolve alguns conflitos de interesses mais graves, né? Aí eu gostaria de ouvir os outros colegas. Mas do ponto de vista do médico, acho que está melhorando. Eu acho que isso é bastante interessante, Vitor. Eu gosto de ler artigo antigo, né? E quem não conhece sabe que as pessoas que começaram um movimento de medicina baseada em evidência, é muito triste ler as publicações delas, que são todas no final dos anos 90, né? São todas do começo dos anos 90. Porque tudo que a gente lê hoje, a gente acha sensacional, inovador, eles falavam exatamente igual lá em 1990. E você fala, putz, né? E essas pessoas, elas desistiram já, porque elas não conseguiram mudar nada do que elas queriam, né? E é interessante demais isso, ver isso. Mas eu acho que a questão é que, como o Regis disse, a mudança é perceptível, pelo menos no sentido de perceber a importância, né? Quem fazia medicina baseada
evidência em 1990, ele é expulso de sociedade, perdia o CRM, eles eram perseguidos literalmente porque era um conceito quase herético, né? Agora, não tem ninguém que não reconheça a importância. As pessoas podem praticar errado, pode ter um problema da sociedade ainda, pode ter um problema estrutural de formação dos médicos, mas isso vai mudar ao longo do tempo, pelo menos é a minha percepção, porque agora, se os alunos estão percebendo que os preceptores estão fazendo conduta não baseada em evidência, né, você já espera naturalmente que quando vocês virarem os preceptores, vai estar pelo menos melhor, né, no sentido de que a gente vai ter progredido um pouco, né, e calma, as coisas demoram para mudar mesmo, né, não é da noite para o dia, né, o importante é a gente, na nossa prática, tentar sempre fazer o melhor e tentar mudando o ambiente no nosso redor, que uma hora vai engatar, né, professora Raquel, não sei. Eu acredito também, viu, Vitor, que a gente conversando com quem, por exemplo, o professor Álvaro, né, que trouxe a medicina baseada em evidência para o Brasil, vai falar com vocês na sexta-feira, ele vai falar as dificuldades que ele teve quando ele veio com esse conceito para cá, né, era dificílimo, ele lutou durante muito tempo para criar uma disciplina na escola, que na verdade nem é uma disciplina pura, porque a gente está ligada na medicina de urgência, foi só assim que ele conseguiu trazer a medicina baseada em evidências para dentro da universidade, sendo que as maiores universidades do mundo, esse conceito não é nem disciplina, já é integrado ao conhecimento das outras disciplinas. Então, assim, não tem medicina baseada em evidências, tem cardiologia, que já é baseada em evidências, a dermatologia já é baseada em evidências, então não precisa ter a gente lá, porque quem ensina cardiologia sabe que tem que ter avaliação crítica, ele sabe que tem viés, ele sabe ensinar o aluno a fazer a prática baseada em evidências, não precisa da medicina baseada em evidências, porque isso já está incorporado. Eu acredito que a gente vai chegar lá um dia, e eu acredito tanto que eu estou aqui hoje, né, porque se eu não acreditasse, eu não estava aqui mais, nem na escola, mas eu acredito muito nisso, e eu tenho certeza que mudou. Eu tenho 20 anos de MBE, e eu vou dar aula, e eu vejo a receptividade diferente. É difícil você chegar para dar aula hoje num grupo de pessoas que nunca ouviu falar de MBE, que não sabe, assim, a palavra, nunca ouviu falar viés, nunca ouviu a palavra Cochrane. Isso é difícil. Quando eu comecei a dar aula há 20 anos, com o professor Álvaro, quando ele viajava, ele dava palestra, a gente chegava lá, as pessoas não sabiam que a gente tinha que falar o que era o E, o M, o B e o E. Entendeu? Agora, em qualquer lugar você fala, todo mundo já sabe. Meu filho de 4, 6, 8 anos fala revisão sistemática. Mamãe, já sei que você está fazendo revisão sistemática, né? Então, assim, sabe o que é placebo? Então, assim, a gente está evoluindo, a evolução está mais rápida do que a gente pensa. E até a parte boa e a parte ruim, né? Porque ela está disseminando rápido, mas às vezes pode estar disseminando, né, Vitor? Não com a qualidade que a gente gostaria. Né? Então, aí a gente tem que olhar para o outro lado também. Não é só ser rápido na disseminação. Tem que ter critério, porque tá cheio de gente falando que faz MBE, dando curso de MBE para lá, e não tem o conceito verdadeiro e acaba deturpando a medicina baseada em evidências, né? Então, isso também fala contra um pouco a gente, mas a gente quer disseminar da melhor forma possível. Eu tenho certeza que isso tem melhorado. Tem melhorado e você vai ver isso. Você tá agora em que ano? Tô no terceiro também. Tá no terceiro. Então, ano que vem a gente vai estar junto. Você é da escola, né, Vitor? Sim, sim. Então, ano que vem você vai estar junto, você vai ver que você já vai ser outro aluno, seus conceitos de MBE já vão ser muito diferentes, e daqui a 10 anos, quem sair da escola vai ser diferente. Então, isso está acontecendo. Tá? É que a gente não consegue ver porque é uma coisa que a gente está vivendo, né? Mas se a gente der um espaço de 10 anos, 15 anos, essa mudança, e é uma mudança não é teórica, é uma mudança prática. E o maior indicador disso que está mudando tem um texto muito famoso que fala do momento ahá, né? O que é o momento ahá? É o momento que você percebe essa crise nas evidências da necessidade de a gente usar as evidências, né? E o Archibald Cochrane, que foi o epidemiologista cujo nome recebeu a Cochrane, ele fala, eu tive meu momento ahá no final da minha carreira, né? Quando eu estava terminando, quando eu estava para morrer, eu percebi a crise dessas evidências, né? Quem fundou a Cochrane teve isso depois de muito tempo que já era professor, né? A professora Raquel falou, eu tive isso no mestrado. Eu tive isso no 4º ano, quando eu passei na disciplina dela. Vocês vão chegar no 4º ano com o momento ahá, né? E um dia, os alunos vão entrar na faculdade já sabendo da importância das evidências na medicina. Então, só desse momento ahá está sendo cada vez mais precoce, né? Para alguns muito precoce, né? O filho da professora Raquel tem 5 anos e já teve um momento ahá, aparentemente, mas
de você perceber só de estar mais precoce, já mostra que quantitativamente a medicina baseada em evidências já se melhorou. Agora, com o tempo, né, a mudança qualitativa no sentido de melhorar essa difusão vai demorar um pouco mais, mas isso vai ser refinado ao longo do tempo. Acho legal pensar também, Vitor, que você não está sozinho nessa. Né? Eu aprendi com a professora Raquel que a gente não faz boa pesquisa sozinho e a gente não faz saúde sozinho também. Então, discutir caso, procurar os estudos, saber pensar criticamente, mas também trazer isso para todo mundo, né? A gente tem uma equipe super legal aqui, nossa, tanto que a gente aprende uns com os outros, e aí uma coisa vai puxando a outra, você consegue um pouco mais de apoio, um pouco mais de suporte. Não tem ninguém sozinho aqui. Bom, professora, vamos encerrar aqui, a gente já passou 10 minutos. Vamos sim, já são 9h10, né? 9h07. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que veio, o pessoal que está aqui até agora. Acho que a gente conseguiu manter bastante gente, né? Até 9 horas da noite, acho que foi um sucesso. Muito obrigada, professor Regis, foi incrível. Assim, não tenho palavras para agradecer a aula que o senhor deu, a participação do pessoal, acho que foi tudo muito legal. Se o Regis, a professora, quiser fechar, né, falar alguma coisa para encerrar. Eu quero só agradecer mesmo e é sempre uma alegria estar com vocês e espero que pelo menos saiam pensando um pouquinho sobre isso e procurem esses slides, essas evidências. Eu posso mandar as aulas também depois, que aí vocês saem caçando ali para dar uma lida. Beijo, obrigado e espero ser convidado mais vezes. Claro. Amanhã, o mesmo horário, às 7 horas. O link é o mesmo que eu enviei no primeiro e-mail para vocês, acho que todo mundo recebeu. Acho que era isso. Obrigada, professora Samira, também. É um prazer ter a senhora conosco. Acho que era isso.